A mensagem que você vai ouvir agora foi gravada na Comunidade Bíblica Jeová Nissi de Araçatuba, ministrada pela pastora Márcia Dossi. A partir de agora, abra o seu coração e deixe a palavra de Deus transformar a sua vida. Uma palavra que cura, que sara, que restaura e que vai renovar você completamente. Pare tudo o que você está fazendo agora para ouvir atentamente o recado direto do trono de Deus. E que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu quero compartilhar com a igreja nesta hora o tema desta mensagem. Diga assim comigo: chamados para contrariar. Vira para esse seu irmão que está aí do seu lado. Diga para ele assim: chamados para contrariar. Amém? Queridos, quando nós lemos esses versículos, que nós vemos os heróis que são chamados por Deus, nós começamos a meditar na vida deles, sabe? E às vezes nós pensamos que o que eles fazem, o que eles conseguem alcançar em Deus é apenas para eles. Nós começamos a meditar e pensar: não, comigo isso não pode acontecer. Isso é só para aqueles grandes. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, amada igreja. O Senhor te chama de grande, amém? O Senhor te chama de grande, de valoroso. O Senhor não te chama de pequeno. O Senhor te chama, quando Ele te escolhe, Ele já vê em você um grande potencial. Amém? Ele sabe que Ele pode confiar em você. Então, quando você ler lá os grandes feitos dos grandes heróis, não inveje eles, apenas admire. Apenas admire. E pode ter certeza, sonhe em ser como eles. Sabe por quê? Eu quero dizer uma coisa para você. Sem o Espírito de Deus, você realmente é aquilo que você era antes. Mas com o Espírito Santo de Deus agindo na sua vida e na minha vida, nós podemos ser como os heróis. Amém? Você pode ser como os heróis da Bíblia. Amém, amados? Sabe por quê? Porque o que te faz grande não é o seu conhecimento, não é a sua sabedoria, não é a sua condição financeira. O que te faz grande é o Espírito de Deus que habita em você. Será que eu posso ouvir um amém por isso? Amém, aleluia, glória a Deus. Amados, nós começamos lá a meditar na bravura desses homens. Nós começamos, sabe, a até invejar as atitudes. Sabe por quê? Pessoas corajosas, pessoas valentes, elas conseguem mudar o curso de uma história toda. Elas conseguem, sabe, transformar pensamentos negativos em pensamentos positivos. Sabe, elas começam, pessoas assim, aonde elas estão, elas conseguem contagiar. Ainda que elas contagiem a minoria, eu quero dizer uma coisa para você: a minoria sem Deus pode ser minoria, mas a minoria com Deus já é a maioria, amém, amados? A palavra de Deus não diz lá que Deus precisava contar com grandes exércitos, que Deus precisava contar com muitas pessoas, não. Nós vemos em várias passagens na Bíblia que Deus, Ele contava com aqueles que eram corajosos, com aqueles que eram valentes, amém? Deus, Ele pode até chamar os covardes, mas os covardes não podem permanecer covardes. Porque depois que o covarde vem e se encontra com Jesus, que ele tem um encontro com Deus, de covarde ele passa a ser um herói valente. Amém, amados? Então talvez você veio para a igreja cheio de medos, cheio de sonhos, sabe? Mas com medos de não conseguir alcançar os seus desejos, os seus anseios, sabe? E você se acovardou. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se o Senhor Deus, que é o Deus que tem poder para transformar vidas, se você tocar nele nesta noite, você não terá mais medo, você terá toda a coragem necessária que você precisa para ser um herói. Levante as suas mãos assim, diga comigo: eu sou um herói de Deus. Amém, amados? E esta mensagem que eu trago para você nessa noite, com esse tema intitulado Chamados para Contrariar. Diga assim comigo: chamados para contrariar.
Amém, queridos? Preste atenção. Deus não chamou você para andar no mesmo curso de vida que você andava antes. Deus não chamou você para estar aqui na igreja, sabe, sempre concordando com aquilo que às vezes o inimigo vem pôr na sua mente, que você não pode vencer, que você não pode ministrar, que você não pode crescer ministerialmente, que você não... Sabe, o inimigo vem com muitas coisas e às vezes ele usa pessoas até mesmo dentro da própria igreja, da própria comunidade, onde você vive, para te lançar palavras que talvez possam desanimar você. Mas eu quero que você entenda uma coisa, meu querido amado. O Espírito de Deus, quando ele sobrevém sobre nós, ele coloca em nós um espírito diferente. Diga assim comigo, um espírito diferente. E esse espírito diferente, amados, te faz contrariar o curso deste mundo, te faz contrariar a lógica, te faz contrariar o óbvio. Vamos ver se você me entende o que eu quero dizer para você no decorrer desta mensagem. Interessante, amados, que nem sempre a maioria tem razão. Amém? Existe um ditado mudando que diz assim, que a voz do povo é a voz de Deus. Pois eu quero dizer para você uma coisa, a voz do povo não é e jamais poderá ser a voz de Deus. Sabe por quê? Nós temos o costume, desde criança, de achar que aonde está uma multidão, é lá que está a verdade. Nós temos o costume de achar que aonde está caminhando, para que rumo está tomando uma multidão de pessoas, é lá que nós temos que correr rapidamente para aquela fila e caminhar junto com aquelas pessoas. Sabe, no mesmo pensamento, na mesma visão, o mundo, sabe, amados, tenta colocar para nós o padrão de vida que nós temos que seguir, a maneira que nós temos que agir, a forma que nós temos que pensar, a maneira que nós temos que criar e educar os nossos filhos. Mas eu quero dizer para você que nem sempre a maioria tem a razão. Talvez Deus vai escolher a minoria, sabe, para fazer uma grande obra. E Deus tem feito isso aqui neste lugar. Eu sei que Deus tem feito uma grande obra aqui. E às vezes é com a minoria mesmo. Sabe, se você nesta noite tomar esta palavra para você, você já vai começar a partir de hoje a fazer muita diferença na sua casa, no seu trabalho, aqui neste lugar, onde quer que você ande, você vai fazer a diferença, porque você foi chamado para contrariar, amém? Vira para o teu irmão, diga novamente para ele, você foi chamado para contrariar. Amados, a palavra de Deus nos ensina totalmente ao contrário mesmo disso tudo que nós vemos. Presta atenção, os chamados para contrariar são um grupo de poucas pessoas. E o que os diferencia dos demais é que são pessoas, preste atenção nisso. Olha como que são as pessoas que são chamadas para contrariar. Amém, Rita? Você vai estar sendo chamada, Rita, para contrariar tudo aquilo que os seus amigos, a sua família, o seu pessoal pensa que é o certo. Amém? E até há pouco tempo atrás, antes de você conhecer Jesus, você estava talvez andando junto com eles, achando que a maioria, e por eles serem a maioria, que eles estavam certos. Mas hoje você já aprendeu que você foi chamada para contrariar. Amém? Tem um rumo diferente para você tomar. Amém, querida? E pode ter certeza que é esse rumo que vai agradar a Deus. E é neste rumo que você vai alcançar todos aqueles que você tem sonho de alcançar para Deus. Amém? Amados, presta atenção. Se você lê a palavra de Deus, você vai encontrar muitas características nesses grandes heróis. E essas características nós temos que tomar para nós. Amém? Presta atenção. Os que são chamados para contrariar, eles são pessoas persistentes, digam comigo, persistentes, indesistíveis. Sabe o que é isso, amado? Pessoa que não desiste jamais.
Sabe? O dito teimoso mesmo. Ele não desiste. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, faça o que fizer, ele jamais desiste daquilo que ele acredita. Ele jamais desiste de um propósito que ele tem na vida dele. Amém? Indesistíveis, diga comigo. Tem medo, diga comigo, tem medo. Sabia que os heróis, eles têm medo? Eles tiveram medo e os heróis de hoje têm medo? Então, os que são chamados para contrariar têm medo, mas são corajosos. Diga comigo, mas são corajosos. São determinados no que acreditam. E se preciso for, amados, eles morrem pelo ideal que acreditam. Amém? Você é chamado para contrariar? Se você é chamado para contrariar, você tem que ter essas características aqui, ó. Persistente, indesistível, tem medo, mas é corajoso, são determinados no que acreditam, e se preciso for, morrem pelo ideal que acreditam. Nós temos pessoas aqui que são exemplos, mesmo fora da Bíblia. Tiradentes, ele morreu lá. Sabe, ele foi enforcado, isso. Foi enforcado, mas ele não desistiu do ideal dele. Ele não desistiu. Amém, amados? E hoje, eu e você, nós somos abençoados pelo ato deste homem. E assim também foi com Josué e Calebe. Nós lemos lá no livro de Números, no capítulo 13, lá no versículo 27. Naquilo que nós lemos, eu quero contar para você o que aconteceu. Certo dia o Senhor chamou Moisés num canto, falou para Moisés: Moisés, eu hei de dar uma terra para você diferente desta terra onde você está. Para você e para o povo de Israel, eu hei de dar para você uma terra que mana leite e mel, Moisés. Uma terra onde você poderá se deleitar com a sua família e com todos que acreditam na minha palavra. Aí Deus falou para ele assim: então, Moisés, o que você fará? Você tão somente separará alguns homens de algumas tribos, e você os mandará para esta terra, para espiar esta terra, para conhecerem esta terra, para saberem onde é que eles vão entrar. Aí Moisés de prontidão separou ali alguns homens, conforme o dito do Senhor. E estes homens saíram para ver esta terra. E diz a palavra de Deus, se você ler aí no capítulo 12, se você ler a partir do capítulo 13, você vai ver que eles saíram e entraram e foram conhecendo a terra. E quando eles adentravam na terra, eles realmente se maravilharam com aquilo que Deus falou. Verdadeiramente era uma terra linda, era uma terra maravilhosa, era uma terra onde tudo que se plantava crescia muitas plantas, muitas flores, tudo era muito bom. Mas naquelas terras também habitavam alguns gigantes. Também habitavam naquela terra algumas pessoas ali que estavam, ali de pronta para não permitir que aquela promessa que Deus havia dado ao povo de Israel se cumprisse. Então, quando eles adentraram naquela terra e viram aqueles gigantes, que tinham gigantes, os filhos de Aнаques, eles eram homens muito grandes. Eles se assustaram, Tiago. De repente, era como se eu estivesse entrando. Bom, deixa eu, com todo esse corpo meu enorme, como se eu fosse espiar aquela terra e fosse fazer guerra contra os gigantes. Imagina como se fosse eu e alguém que fosse do tamanho do Júnior. Eu teria que pelejar por alguém que fosse muito maior do que eu. E aqueles homens, amados, voltaram muito desanimados. Eles chegaram em Moisés e disseram: Moisés, verdadeiramente aquela terra lá é uma terra muito linda. A Bíblia diz que plantavam-se ali cachos de uvas. Imagina você que para trazer aqueles cachos de uva precisava de 2 homens, porque eram cachos muito grandes, aquelas uvas eram enormes, coisas lindas mesmo davam naquela terra.
Mas eles voltaram muito desanimados. Porque quando eles viram os gigantes, quando eles viram que havia ali dificuldades para eles entrarem na terra, eles voltaram muito desanimados, dizendo que eles não poderiam de forma alguma habitar naquela terra. Mas, amados, eu quero dizer uma coisa para você. Deus, às vezes, Ele te dá uma palavra, Ele te dá uma promessa. E nós temos o terrível, o terrível desejo, a terrível mania de querermos conquistar as coisas com muita facilidade. Sabe, parece que foi impregnado em nós que tudo que nós temos que conseguir tem que ser fácil. Eu quero dizer uma coisa para você. Você sabe por que o próprio Deus não permite que tudo que Ele te promete, você vai lá e pega com a sua mãozinha e já recebe de pronto? Sabe por quê, amado? Deus te conhece. Ele sabe que se você pegar de pronto, você não vai dar valor naquilo. Tudo que é mais difícil tem mais valor, não é mesmo, Eduardo? Tudo que é mais difícil. Se você quer conquistar alguém, se você chegar numa moça ou num jovem e já chegar e já lançar ali uma palavra de carinho e ele já se atirar nos seus braços, amanhã você não quer mais nem ver, perdeu a graça. Não tem graça. Porque tudo que é para ser conquistado é melhor, amém? Diga assim comigo, conquistar é melhor do que ganhar muito fácil. Amém? Porque se for muito fácil, você não vai dar valor. Deus conhece o seu coração, Deus sabe como que você é. E Deus, às vezes, Ele testa mesmo a sua perseverança. Ele testa mesmo se você é uma pessoa que tem paciência, que tem fé. E a palavra de Deus diz que sem fé ninguém poderá agradar a Deus. Mas aqueles que têm fé, esses sim, são capazes de agradar a Deus. Amém? Josué e Caleb foram os únicos, entre tantos os outros que foram, que voltaram determinados, que voltaram, como eu disse aqui, determinados a contrariar a condição da maioria. A maioria voltaram com uma condição: não, certamente não poderemos entrar lá porque morreremos. Da mesma forma como morreríamos no deserto, da mesma forma se nós adentrarmos lá, nós também morreremos. Nós também perderemos as nossas famílias. Então, amados, preste atenção. Olha a diferença de Josué e Caleb. Eles estavam, decididos a contrariar a maioria. Diga assim comigo, eu estou decidido a contrariar a maioria. Sabe por que eles estavam decididos, amados? Porque eles acreditaram no que disse Deus a Moisés. Deus disse a Moisés: esta terra eu darei aos filhos de Israel. Assim sendo, amados, eles tomaram para si estas palavras como verdade. E quando eles adentraram naquela terra, que eles olharam para o gigante, eles olharam, viram sim o gigante, tiveram medo sim do gigante, mas uma coisa eles não se esqueceram, não, foi Deus que falou que esta terra será minha, esta terra será nossa. Se Deus falou, essa terra será minha, com gigante ou sem gigante, amém? E eles tiveram essa persistência, eles tiveram no espírito dele muito mais do que aquilo que eles viam. Eles continuaram permanecendo, crendo naquilo que eles ouviram do Senhor, que era: certamente esta terra eu darei. Amém, amados? Eles acreditaram e tomaram aquilo como verdade. Amém, amados? Quero dizer uma coisa para você: um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando ela toma uma palavra como verdade, aconteça o que acontecer, pode vir o gigante que vier, pode vir as pedras de tropeço que vierem, mas se ele crê na palavra de Deus, ele se torna indesistível. Ele não desiste daquilo que ele foi chamado.
Ele não desiste da promessa de Deus. Amém, amados? E Deus nesta noite quer que você seja assim. Ele quer tornar você como Josué e Caleb, um contrariador da maioria. Amém, amados? Ele quer fazer de você alguém que faça a diferença. Está todo mundo dizendo não vai dar, você diz vai dar, porque meu Deus falou que vai dar. Está todo mundo dizendo eu não consigo, mas você vai falar, mas eu consigo, porque meu Deus falou que eu vou conseguir. Amados, eu quero tomar esta palavra nesta noite como minha, sabe por quê? Eu sei que o diabo ele não gosta de mim, muito menos eu gosto dele. E eu sei que Satanás, amado, já judiou muito de mim, dizendo palavras, sabe, terríveis contra a minha vida. Desde que eu nasci. Desde que eu me conheço por gente, quero dizer uma coisa para você, nada na minha vida foi fácil, nada. Para mim sobreviver, eu tive que enfrentar até mesmo a fome, tive que enfrentar frio, tive que enfrentar, sabe, zombarias, desde que eu nasci. Nada foi fácil para mim na minha vida, nada. Às vezes as pessoas olham, sabe, para um pregador da palavra de Deus. Talvez você assiste lá os Gideões, vê aqueles homens lá pregando na unção de Deus, na graça de Deus, e você já imagina que a vida deles sempre foi assim, cheia, sabe, de vitória, sempre foi determinado. Não, eu quero dizer uma coisa para você, amados. Nem sempre é assim na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se você tiver determinação, sabe, se você tiver um coração aberto para acreditar em Deus e depois em você mesmo. Não é orgulho não, você falar, não, eu acredito em mim. Sabe por quê? Se você não acreditar na sua capacidade, se você não acreditar em você, quem vai acreditar em você? Quem vai acreditar que você pode ser um bom profissional? Quem vai acreditar que você pode ter a sua padaria, Thiago? Ser dono da sua padaria? Quem vai acreditar, Alex, que você pode ser o gerente daquela empresa? Se você não acreditar em você mesmo. E eu quero dizer uma coisa para você, mesmo sem conhecer Jesus, porque eu vim conhecer Jesus pela primeira vez, eu tinha 6 anos de idade. Foi a primeira vez que eu sentada na frente de uma televisão, na casa do vizinho, porque eu era muito pobre, na minha casa não tinha televisão. E eu sentada na área da vizinha, olhando lá para dentro, eu vi quando o meu Jesus foi crucificado naquela cruz. Eu tinha apenas 6 anos de idade, mas eu chorei ali. E a partir daquele dia o Senhor já começou a ser o Senhor da minha vida. E embora eu não soubesse disso, Ele caminhava comigo nos meus momentos de dores. Ele caminhava comigo nos meus momentos de solidão. Para quem não conhece a minha história, para quem não sabe, eu fui criada apenas pela minha mãe e os meus irmãos mais velhos. Eu era caçula na minha casa. E tudo que você puder imaginar de males eu passei. De faltas eu passei. Falta de carinho, falta de amor, falta de, sabe, de alimentos. Muita fome, muita miséria, muita pobreza. Sabe, amados, eu cheguei a um ponto de que quando eu ia para a escola, eu tinha um chinelinho só. Era assim, todo final de ano a gente ganhava um chinelo Havaiana. E aquele chinelo para mim era a coisa mais maravilhosa que eu tinha. Eu cuidava daquele chinelo porque ele teria que durar 1 ano, seu Wilson. Não podia passar de menos de 1 ano, porque era 1 ano certinho, quando a minha mãe tinha condição de novamente me dar aquele chinelinho. E eu ia usando aquele chinelinho até o bichinho ir gastando, quebrava a correinha dele assim no dedo, aí enfinhava uns aramezinhos, enfinhava uns grampinhos, mas eu ia para a escola. Eu ia, e eu ia tão alegre, amados, porque eu sabia que ali eu estava tendo oportunidade de ser gente, de aprender alguma coisa. E eu quero dizer uma coisa para você, de chinelinho furado, de chinelinho fininho, arrastando no chão. Chegava na escola com os dedos todo empoeirado, todo sujo. Passava humilhação, porque a professora quantas vezes me chamou a atenção, porque o meu chinelinho estava tudo encardido.
Ela não sabia que eu saía da minha casa com ele limpinho, mas quando eu chegava lá, a poeira do caminho já transformava aquilo ali, suava o pé, parecia um barrinho que grudava no meio dos dedos. O uniforme era um uniforme só também. Quando a minha mãe lavava aquele uniforme, que eu punhava aquele uniforme, que eu olhava na frente do espelho, eu falava, um dia eu vou ser alguém. Com esse uniforme aqui, ó, um dia eu vou me apresentar. Quem sabe eu não vou ser uma médica. Quem sabe eu não vou ser uma grande professora. Quem sabe eu vou ser alguém. Mas eu ia com aquele meu uniforme, era 1 ano, aquele mesmo uniforme. Chegava na escola com o uniforme amarelinho. Saía de casa branco, mas chegava lá amarelinho. E a professora me humilhava. Essa menina porca. Onde já se viu? Olha que sujeira. Mal sabia ela que eu morava em condições precárias, em lugares muito ruins. E aquele uniforme era a minha alegria. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Aquela professora não pôde tirar de mim. Sabe? Teve como se diz? Não é bem competição. Eu vou usar a palavra competição porque não está vindo agora a palavra certa na minha mente. Teve um concurso para escolher no estado de São Paulo inteiro a melhor, deixa eu ver, a melhor redação sobre a Constituição, sobre aqueles jovens que morreram pela Constituição. E o meu chinelinho furadinho, com o preguinho ali, o grampinho segurando ele, o meu uniformezinho todo amarrotado, me fez subir, sabe, amados? Me fez subir lá naquele altar que eles prepararam para receber quem fosse, sabe, a melhor redação no estado de São Paulo. E aquela professora que me chamava de burra, aquela professora que me chamava de porquinha, que me humilhava na frente de todos os alunos, ela teve que me receber lá em cima naquele altar, quando eu fui escolhida a melhor redação do estado de São Paulo. Eu tinha apenas 10 anos de idade, mas aquela mulher, ela teve que ver que não importa o que eu estava usando, o que importava é o que eu era, e eu fui a melhor aluna a ser reconhecida. Vieram os generais, coisa grande, amados, coisa grandes, vieram lá, eu não me lembro agora, mas vieram os generais do exército, e eu fui condecorada com uma medalhinha, com meu chinelinho furado. Amém, amados? Isso eu quero dizer para você. Se você acreditar em você, se você acreditar no seu potencial, pode ter gigante, pode ter pedra no meio do caminho, pode ter pessoas dizendo assim, ó, aquele crente lá não está com nada, ele não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você acreditar em Deus e acreditar em você, você pode ser um herói, você pode ser um herói para mudar a sua história, a história da sua família, da sua casa. Amém, amados? Aleluia! Faça diferença, contrarie o que o curso deste mundo diz. Amém? Faça diferença. Caleb e Josué, eles contrariaram aquilo tudo que aqueles espias vieram dizendo. E eu quero dizer uma coisa para você. Aqueles espias lá, eles faziam parte do povo de Deus. Às vezes, dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, você vai encontrar pessoas que vão olhar para você e vão dizer assim, não dá. Sabe? A Giovanici não dá, pastor. Não vai. Sabe por quê? Tem pessoas, amados, que estão esperando, achando que para encher uma igreja tem que haver ali algum ritual que possa atrair pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. E eu quero, sabe, não importa se for 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou só vocês aqui. Se não crescer mais esta igreja, eu já estou satisfeita com vocês, amém? Sabe por quê? Não é a maioria. Não é a maioria. Deus conta mesmo é com a minoria. Então, se houver alguém
lançando palavras para você, de que esse projeto não dá certo, de que a sua vida não dá certo, que esta igreja não dá certo, é coisa do diabo, é mentira do inferno, porque você vai dar certo sim, amém? Você tem potencial, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus para te libertar, para te curar, para te dar potencial de ser o melhor. Amém, igreja? Levante as suas mãos, diga assim comigo: eu sou chamado para contrariar, para fazer a diferença. Só aqueles que acreditam aplaudam o Senhor por isso. Aleluia, aleluia. Aleluia. Amados, o que é interessante, para você meditar junto comigo, preste atenção, não durma não perca essa palavra, amados, porque é coisa grande o que Deus tem para falar para você nesta noite. Preste atenção, que a mesma palavra que Deus deu ali para Josué e Caleb, Deus deu também para aqueles outros, a mesma palavra. Eu quero dizer para você que a mesma promessa que Deus tem para a minha vida, tem para a sua vida também. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que você seja um vencedor, como Ele quer que eu seja uma vencedora. Deus quer que você alcance as promessas que Ele tem para você. Amém, amados? Mas o que nós não podemos fazer? Nós não podemos fazer como esses outros fizeram. Sabe, parece que eles não ouviram o que disse, porque, amados, não foi Moisés que disse, não foi um homem qualquer que disse, foi Deus que disse: certamente eu darei esta terra para vocês, terra que mana leite e mel. É promessa de Deus. Por que que só 2 acreditaram? Eu espero que nesta noite não apenas 2 recebam esta palavra, mas eu quero que toda esta igreja acredite. Acredite, igreja. Nós não pregamos um Deus de brincadeira, nós não pregamos um Deus de mentira. Aqui nós não, sabe, aqui você não está aqui num lugar onde vem aqueles homens que sabem falar palavras bonitas, palavras convincentes. Como que chama, pastor, aquele tipo de palestras, de força da mente, de poder positivo? Sabe, amados, não é nada disso não. Aqui você está de frente da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Quantas promessas você já recebeu na sua vida? E quantas você desperdiçou porque você não acreditou? Quantas você não tomou posse porque você não creu na palavra? Quantas você perdeu no meio do caminho porque quando você se deparou, depois de receber a promessa, você se deparou com uma pedra no meio do caminho. Você se deparou com um problema muito grande, do tamanho de um gigante, e você não acreditou mais na palavra de Deus, na promessa de Deus, e você tão somente cruzou os braços e talvez aí até hoje esperando que a promessa de Deus se cumpra na sua vida. Mas se você não tomar posição, se você não contrariar aquilo que você vê, se você não contrariar os gigantes que você vê na sua vida, você não vai tomar posse. Amém, amados? Deus nesta noite está convocando você para contrariar aquilo que você vê, aquilo que sabe que está na sua frente. Aleluia. Versículo 30 e 31. Eu quero ler para você ver a diferença do pensamento daqueles que querem contrariar e daqueles que não acreditam na palavra de Deus. O 30 disse assim: então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse, presta atenção no que disse Caleb: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Foi isso que Caleb disse. E ele tinha acabado de ver o mesmo que aqueles homens viram. Quando ele foi lá espiar a terra, os mesmos gigantes estavam lá, quando os outros viram os gigantes. Os mesmos inimigos armados com exércitos poderosos eram os mesmos que estavam lá. Mas olha a mente de Caleb: eia, subamos e possuamos a terra. Ele não quis dizer assim: ei,
vamos prestar atenção no gigante que tem lá. Ei, vamos olhar para as pedras que tem no meio do caminho. Ei, vamos olhar para a armação poderosa que tem aquele povo. Não, ele tão somente disse aqui, olha, para você ver o pensamento de quem crê na palavra de Deus. Ele disse tão somente, eia, subamos, porque certamente prevaleceremos. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Agora olha o que diz os outros. Ai, meu Deus. Diga assim para o seu irmão, não precisa ser a maioria. Basta ser eu e você. Diga para ele. Não, você está dizendo assim, sem convicção. Fala de novo para ele com convicção. Não precisa ser a maioria. Basta ser eu e você. Amém, amados? Porque olha o que disse a maioria. Porém, os homens que com ele tinham subido, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha o que eles disseram. E pior, o versículo 32 diz assim, e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado. Ou seja, eles denegriram a imagem da terra. Eles diziam que a terra é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grandes estatura. Amém, amados? Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você deixa a sua incredulidade entrar no teu coração, você começa a se deparar com muitos gigantes. Quando você permite que o desânimo entre no teu coração, você começa a achar que a terra que você vai entrar vai devorar você. Mas quando você crê na palavra de Deus, quando você toma posse na palavra de Deus, pode vir o que vier, pode passar o que passar, pode, vir o gigante que vier na sua frente, você vai atropelar os gigantes. Amém, amados? A sua fé vai fazer você olhar para o gigante como se ele fosse um anãozinho. Amém, amados? Porque a sua fé não é no gigante que você vê, a sua fé é num que é muito maior do que o gigante. A sua fé tem que ser num que, é aquele que quando ele promete, ele cumpre. A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. Amém? Amados, se nós formos ficar olhando para a circunstância, se nós formos ficar olhando para as dificuldades, para os gigantes que nós temos no nosso caminho, nós não vamos herdar a terra prometida coisa nenhuma. Por isso que eu te chamo nesta noite para contrariar, Era óbvio que tinha gigantes, era óbvio que tinha as pedras no meio do caminho, mas era muito mais óbvio que Deus era com eles. Amém, queridos? Eu não estou querendo dizer aqui para você, uma história de carrochinha, que a vida com Deus, que as promessas de Deus, é só você ir lá e é tudo bonitinho, tudo fácil, não. Estou querendo dizer para você que tem luta sim, tem dificuldade sim, mas tem vitória sim. Amém. Será que eu posso ouvir um aplauso para o meu Deus? Um júbilo, um grito de glória? Aleluia. Aleluia. E essa maioria levou o povo a acreditar neles. Por isso que eu digo para você, amados, não vai atrás da maioria não. Vai atrás de quem tem a palavra de Deus. Vai atrás de quem tem a palavra verdadeira para você. Tem muita gente seguindo multidões, indo para o inferno. Tem muitas religiões aí pregando um evangelho fácil. Um evangelho de troca-troca. Tem muita gente pregando um evangelho sem compromisso. Um evangelho que você não precisa mudar de vida, que você não precisa se transformar, que você não precisa mudar o teu caráter pervertido. Tem sim, tem muito. Então é mais fácil seguir o caminho mais largo. Mas eu quero dizer para você, o caminho estreito é a minoria que vai entrar. Mas vão entrar porque creem num Deus poderoso. Amém, amados? E amados, toda vez que você vai contrariar,
Toda vez que nós contrariamos os costumes da população, toda vez que nós contrariamos as práticas imorais deste mundo, toda vez que nós contrariamos os pensamentos dos outros, sabe, os intelectuais, direcionando vidas por caminhos loucos. Quando você diz, não, não é assim que Deus fala, não é dessa forma que Deus pensa, não é dessa forma que Deus quer que você age. Quando você começa a contrariar os pensamentos dos outros, logo você vai ser chamado de louco, você vai ser chamado de fanático, você vai ser chamado de crentinho, você vai ser chamado, sabe, até mesmo de orgulhoso, de soberbo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: que me chamem de louca, que me chamem de soberba, que me chamem de orgulhosa, me chamem do que quiser, mas uma coisa eu sei: eu vou herdar a promessa de Deus. Amém? Eu vou herdar a promessa de Deus. Podem me chamar de fanática, de louca, de barulhenta, de gritona, do que quiser, mas a promessa de Deus eu vou alcançar. E se você quiser vir comigo, vem, 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 porque a promessa de Deus é para você também. Aleluia! Uhul! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia, aleluia! O meu Deus é Deus de louco mesmo. O meu Deus é Deus de fanático mesmo. Sabe o que é fanático, amados? Tem pessoas que confundem, não sabem nem o que é fanático. Te chamam de fanático. Você sabe o que é uma pessoa fanática? Pessoas fanáticas são aquelas que acreditam em algo que elas não conhecem. Então, fanáticos são eles que acreditam cegamente naquilo que eles não conhecem. Agora eu não, eu acredito num Deus que me toca, que me cura, que muda a minha vida. Eu acredito num Deus que mudou a vida do Eduardo, que restaurou o casamento dele, que curou a Rita, que salvou o Tiago. Eu acredito num Deus que está dando para esta igreja uma terra prometida, uma terra forte, uma terra que mana leite e mel. Por isso podem me chamar de fanática mesmo, pode me chamar de louca, porque eu sou louca mesmo por Jesus. Aleluia! Eu quero contrariar. Quantos querem contrariar? Você é chamado para contrariar. Ai, meu Deus do céu. Tem pessoas que olham para você e pensam assim: que cara mais esquisito. Por que ele está tão feliz, tão alegre? A vida dele, ele não tem um carro zero. Ele não está na melhor posição daquela empresa, mas que cara diferente, ele está sempre feliz, está sempre bem. Como aquela mulher que o pastor pregou no domingo, o filhinho estava morto nos braços dela, ela colocou o filhinho na cama morto, e quando ela saiu do quarto, ela estava determinada a buscar alguém que ela sabia que era de Deus, e que certamente iria curar, e iria trazer de volta a vida do filho dela. Olha a fé daquela mulher. O filho estava morto, mas quando ela saiu por aquela porta, que o marido dela e as pessoas encontraram com ela, perguntaram para ela como vai, ela falou: vou bem, aleluia. Por isso eu digo uma coisa para você: se o seu sonho está morto, continue dando glória e aleluia a Deus. Sabe por quê? Deus é Deus de ressuscitar os seus sonhos. Amém, igreja? Deus é Deus de ressuscitar. Deus é Deus de fazer você ser diferente. Então, sabe, isso é contrariar tudo. Vai bem, obrigado. Diga assim para o seu irmão: eu vou bem, obrigado. Aleluia. Muito bem. Com Jesus tudo vai muito bem. Amém, amados? Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amados, o meu propósito nesta noite, já estou terminando essa mensagem. Eu quero convidar você assim, nesta noite. Que alegria para o meu coração saber que você que está me ouvindo aí na sua casa, no seu trabalho, aqui na igreja, nesta hora, saber que você pode voltar a sonhar, saber que você pode contrariar o curso deste mundo. O mundo, sim, está caminhando para a perversão total. Vemos crianças em festas com 10 anos de idade usando bebidas alcoólicas.
Vemos crianças de 10, 11 anos pelas ruas fumando. Vemos lares sendo destruídos, casais em desarmonia. É o curso deste mundo. Vemos pessoas correndo atrás de ser, quer dizer, de estar bem, de ter aparência, para mostrar para os outros. É o curso deste mundo. Mas eu quero te convidar nessa noite, igreja. Deixa um espírito diferente entrar no teu coração nesta noite. Eu quero dizer para você que um espírito diferente entrou no coração de Josué e Caleb. Amém? Levante as suas mãos assim. Você em casa, no seu trabalho, no seu carro agora, se possível, levante as suas mãos também. Diga assim comigo nesta hora: Senhor, eu peço agora que um espírito diferente possa tomar a minha mente agora. E que eu possa ser um contrariador. E que eu possa contagiar a minha família, a minha casa, onde eu estiver. Eu quero um espírito diferente, capaz de contrariar o curso deste mundo e até mesmo mudar a história de muitas vidas à minha volta. Se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqueles que não contrariarem não herdarão a terra prometida. Amém? Não herdarão a promessa. Olha o que diz aqui no capítulo 14, no versículo 23. Se você quiser acompanhar comigo, se você tiver uma Bíblia em mãos agora. No versículo 23 diz assim: o Senhor, vamos começar do 22, diz assim: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Olha o que vai acontecer com aqueles que não contrariarem o curso desse mundo. Diz assim: nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Olha o que diz o 24 para eu e você, os contrariadores. Diz assim: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Aleluia. Os contrariadores, eu vou ler novamente para você o versículo 24, preste bastante atenção, a diferença para aqueles que são chamados, eu e você, que somos chamados para contrariar. O Senhor diz assim: porém o meu servo, eu e você, diga assim comigo, eu e você, com juramento, eles verão a terra, porque com juramento prometi a seus pais. Sim, perdão, amados. Porém o meu servo, eu e você, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra. Amém, igreja? Você e toda a sua descendência é promessa de Deus. Você foi chamado para herdar uma terra que mana leite e mel, e nada vai roubar isso de você. Gigante não pode roubar isso de você. Pedras nos caminhos, tropeço, jamais poderão te deixar prostrado, porque se você cair, existe um Deus que te toma pela tua mão e te levanta. Existe um Deus que te levanta. Existe um Deus que te levanta. Existe um Deus que te levanta. Se você cair, não fique triste. Existe um Deus que te levanta, igreja. Existe um Deus que te coloca de pé. Amém. Aleluia. Os contrariadores, eles podem até tropeçar e cair no meio do caminho, mas eu quero dizer uma coisa para você: o cair pertence ao homem, mas o levantar pertence a Deus.
E você está servindo um Deus que te coloca de pé. Vai ter tropeço? Vai sim. Vai ter gigante, mas Deus vai te dar força para você derrubar o gigante. Pode ser do tamanho do Tiago. Eu vou te ensinar uma coisa nessa noite, igreja. Você precisa aprender a desprezar os gigantes. Sabe, os gigantes são demônios que se levantam para te derrotar. São demônios que se levantam para te frustrar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você permanecer, se você continuar crendo num Deus que tudo pode, a palavra do Senhor diz que existe uma marca em você. A marca do Senhor. O sangue de Jesus está estampado em você. E existe uma coisa que está na hora da igreja começar a aprender, a abrir o olho e a entender. Pode ter o gigante maior que for, mas saiba de uma coisa: ele pode gritar, ele pode, sabe, fazer posição de força contra você. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se você crê na promessa de Deus, se você crê no revestimento de Deus, sabe o que você tem que fazer para o gigante? Presta atenção que eu vou mostrar para você. O que você pode fazer com os gigantes, com os demônios que se levantam contra a sua vida? Está lá o gigantão. Estou indo no meio do caminho, o gigante: eu tenho o sangue de Jesus. Você não pode me tocar, eu tenho o sangue de Jesus, bobão. Eu tenho promessa de Deus, eu tenho promessa de Deus, você não pode me tocar. Eu vou entrar na terra prometida porque eu tenho promessa de Deus. Bobão. Aprendeu? A Bíblia fala: zomba dele, ó filha de Sião. Quando você tão somente crê nas promessas de Deus, não tem gigante que possa te derrubar. Não tem gigante que possa fazer você desanimar. Amém, igreja? Para de ficar dando ouvido para a voz de Satanás, para a voz dos demônios, para as circunstâncias, para os problemas que aparecem na tua vida, porque você tem um Deus que te protege, que te cuida, e quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Eu posso ouvir amém? Aleluia, aleluia. O Júnior não é um gigante, ele apenas se prestou, mas ele é um gigante em Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso. Amém? Nós temos um Deus, aleluia, que é maior do que qualquer problema, que é maior do que qualquer gigante. Amém? Permaneça nele, amados. Permaneça neles. Amém? Quero dizer uma coisa, pode se sentar, amada igreja. Já estou terminando esta mensagem. Aleluia, Deus é fiel. Aleluia. E se o gigante não sair do caminho, você atropela ele. Amém? Nessa noite, Deus está fazendo diferença. Está fazendo diferente. Sheika talabara suri andalabara suri cantalabai. Ei! Deus está fazendo diferente. Sabe quem que está ficando bem pequenininho, 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 pequenininho assim, ó? O inimigo. Sabe como que eu estou vendo vocês, amados? Ei! Eu estou vendo vocês tão grandes. Ai, meu Deus do céu. É o diabo que vai tremer e temer diante de vocês a partir de hoje. Sabe por quê? Amados, vocês não imaginam o que vocês são em Deus. Vocês são muito maiores. Amém, Eduardo? É o diabo que tem que temer e tremer quando nos vê. Porque quando ele olha para nós, ele não olha nós e vê nós simplesmente.
Sempre quando se manifesta um demônio, ele se manifesta de olho fechado, ele não quer abrir o olho, sabe por quê? Quando ele abre o olho, ele vê um homem de branco enorme, cuidando da gente do nosso lado. Então você tem medo do que, igreja? Para de temer, então somente creia e possua a terra que Deus te prometeu. Amém? Talvez a terra prometida que Deus tem para você, simbolizando aqui as promessas de Deus, aquela terra. Talvez... Sabe, a terra prometida para você. Talvez a sua terra seja um emprego melhor, Júnior. É forte aquilo lá. Eu olho para você assim. Ei, é coisa grande. Muito grande, Júnior. Espera. Você vai subir aqui para dar testemunho. Ei, coisa grande, amado. Sua terra prometida. Talvez seja uma posição melhor lá no seu emprego, uma promoção no seu salário, que você faz tempo que está querendo conquistar. Talvez a sua terra prometida seja a conversão do seu esposo, a conversão da sua esposa, da sua família. Sabe, talvez você sonha em ver os seus filhos, em ver os seus pais, em ver os seus irmãos, todos na presença de Deus. Sua terra prometida. Espera que você vai alcançar. Amém? Talvez seja a cura de uma enfermidade. Talvez seja um ministério. Talvez você anseie, você deseja. Mas aí o diabo vem dizer para você quem é você. Você não sabe nem falar direito. Você não tem nem uma faculdade, nem um anel no dedo. Quem é você? Terra prometida. Qual é a terra prometida? Qual é a promessa de Deus que Ele fez para você? Qual é? Eu quero dizer uma coisa para você. Que Deus prometeu, Ele não vai deixar de cumprir. Amém, amados? Quero dizer uma coisa para você. Não deixe as circunstâncias ditarem as regras do seu comportamento. Diga assim comigo: eu não vou deixar as circunstâncias ditarem as regras do meu comportamento. Amém, amados? Sabe, você precisa aprender a diferença entre ser e estar. Talvez você está passando por um período de frustração na sua vida. É um período de frustração. Quem nunca passou por um período de frustração? Mas eu quero dizer uma coisa: existe uma diferença muito grande entre estar frustrado e ser frustrado. Amém? Você pode até estar frustrado, mas você não é um frustrado. Amém? Talvez você deseje tomar também alguma atitude na sua vida, mas que talvez ainda não é o tempo e você se sente preso, você se sente amarrado, circunstâncias te prendem, te amarram. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você pode estar hoje numa situação de estar se sentindo preso, mas você não é preso. Amém? Diga assim comigo: a minha alma é livre. E quando você contraria o óbvio, amado, você agrada o coração de Deus. E sabe o que acontece, Júnior, quando você contraria o óbvio? O que é o óbvio? A minha conta bancária está no zero. Eu estou devendo até no banco de sangue, como diz o pastor Osório. É óbvio que está assim. Mas é óbvio que Deus é um Deus de provisão e Ele vai te dar condição para você superar esse tempo. Então você está presa hoje por uma dificuldade, mas você não é uma pessoa presa, você é uma pessoa livre para vencer em Deus. Amém, Michele? Posso ouvir um amém, Beto? Amém? Você é uma pessoa livre. Amado, só para finalizar, no livro de Atos, para você entender que aqueles que contrariam, sabe, as circunstâncias, as condições, livro de Atos, no capítulo 16, bem rapidinho, eu já estou terminando. Eu quero que você entenda, pessoas que contrariaram aqui as circunstâncias que estavam vivendo. Quando você contraria o óbvio, quando você contraria as condições, cadeias caem na sua vida. Quantos podem dizer amém por isso?
quando você contraria, você agrada tão fortemente o coração de Deus, que Ele faz qualquer coisa por você. Amém? Deus é tão apaixonado por você, amado, que quando você consegue contrariar as condições, você agrada o coração dele. Ele fala: olha lá o meu filho amado, em quem tenho alegria. E ele vem ao teu socorro, porque não há mais nada que ele possa fazer, a não ser quebrar as cadeias que te prendem. Amém? Livro de Atos, no capítulo 16. Vou ler bem rapidinho aqui para você ver o que aconteceu. Capítulo 16, o versículo 22 do livro de Atos. Diz assim: levantou-se a multidão. Quem que se levantou? A multidão aqui era a maioria, Jana. Unida contra eles. Sabe por que essa multidão estava unida contra eles? Porque eles estavam contrariando o pensamento de séculos. Eles estavam contrariando, sabe, condições religiosas, condições espirituais. O que achavam os intelectuais da época, os doutores, eles estavam contrariando tudo aquilo que aquele povo pensava. Então, diz assim: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então é isso aqui: quando você contraria, o mundo fica louco, o diabo fica louco contra você. Mas você vai ver que os que contrariam vencem qualquer obstáculo. Amém, igreja? E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Diga assim comigo: quando eu estou com Deus, não existe segurança que possa me prender. Amém? Depois diz assim: este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes pendeu os pés no tronco. Amados, quero dizer uma coisa para você. O mundo queria prender eles. O mundo queria matá-los. A maioria queria contrariá-los. E eles estavam em condições ali de sofrimento muito grande, porque eles foram açoitados e eles estavam presos. Só que eu quero dizer uma coisa para você: eles estavam presos com as mãos e os pés amarrados, mas a alma deles era livre. Amém? Se a sua alma for livre, podem amarrar o teu pé, podem amarrar a sua mão, mas se a sua alma for livre, nada pode te prender. Amém, amados? E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. O que eles faziam, amados? Eles oravam e cantavam louvores a Deus. Veja bem, só quem tem a alma livre canta louvores a Deus na hora da prisão, na hora da dor, canta louvores a Deus. Só quem tem a alma livre e que crê na promessa de Deus. Olha o que aconteceu. Preste atenção. É o que vai acontecer na sua vida nesta noite, aqui neste lugar. Aleluia. Se você contrariar, amados, o que está te prendendo nessa noite? O que está te amarrando? O que está impedindo o seu crescimento espiritual? O que está te deixando frustrado, prostrado? Se você nesta noite entender esta palavra, isso aqui que eu quero te dizer não é palavra minha, é palavra de Deus. Eu quero que quando eu acabar de ler esse versículo aqui, eu convido você, que já foi tomado pelo Espírito de Deus nesta hora, a se levantar, dar um pulo de glória aí nesse lugar e agradecer, aplaudir, fazer o que você quiser, mas exalte o teu Deus amado. Amém? Porque é isso que Deus vai fazer agora aqui. Eu creio que muitas cadeias cairão nesta hora. Eu creio que você que se sente preso, que se sente desanimado, nesta hora, se você acreditar, assim como Paulo e Silas, eles estavam presos, mas a alma deles era livre, a sua alma está livre. Amém? Eu creio que não há ninguém aqui mais com a alma presa, a sua alma já está livre. E se você crê, as cadeias vão cair nessa noite. Diz assim: de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão.
Aleluia. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém. Aleluia. Aleluia. As cadeias cairão. As cadeias, eu já posso ver cadeias caindo nessa hora. Eu já posso ver o Senhor mandando anjos na sua casa, libertando o seu esposo, libertando o seu marido, a sua esposa nesta hora, curando de toda enfermidade, alegrando, pondo paz no coração. Aleluia! Aleluia! Você serve um Deus que pode todas as coisas. Aleluia! Levante as suas mãos assim comigo. Diga assim comigo: Senhor, eu agora levanto as minhas mãos, porque eu sou livre. Eu sou livre. E eu declaro que todas as cadeias na minha vida, que todas as dificuldades, que todos os gigantes cairão por terra. Agora, agora.